Boa tarde, amiguinhos! Então, hoje nós vamos continuar a falar dos biomas, né, do mundo. E nós vamos começar com a floresta temperada. Só acomodar aqui, deu, pronto. Aí, florestas estacionais temperadas. Então, o próprio nome já diz, faz frio lá, tem estações bem definidas e são florestas. Também são chamadas de temperate seasonal forests. O mais próximo que a gente tem no Brasil desse verdadeiro tipo, né, de vegetação são as florestas estacionais semideciduais e a floresta estacional decidual no Rio Grande do Sul, que é frio. Tá? Então tem que fazer frio. Então são dominadas essas florestas por árvores que perdem as folhas todos os anos. Né? Os verões são úmidos e quentes e os invernos são amenos. Que esse amenos para os americanos é 0 grau, tá? Então é frio mesmo. Ó, aqui no Brasil até nem aparece, ó, se a gente for parar para pensar no mapa que eles fizeram, né, para a vegetação do mundo, no Hickleff aqui, tá? Economia da Natureza. Então, como eu falei, a gente tenta encaixar alguma vegetação nossa nesse tipo aqui, mas na verdade não existiria. Toda a costa leste dos Estados Unidos, né, aquelas matas lindas com as folhas perdendo a cor no outono, que caracterizam tanto os Estados Unidos, fazem parte da floresta temperada sazonal. Toda a Europa, o carvalho da Inglaterra, todas essas regiões da Europa mais central, tirando aqui o Mediterrâneo também, e Japão, Coreia e sul da China, sudoeste da China. Então, para quem assistiu aqueles filmes, né, Bruxa de Blair, e aqueles documentários no Discovery Channel, O Homem das Montanhas, que mostra o dia a dia das pessoas que moram no interior dos Estados Unidos, vocês vão ficar bem familiarizados com o tipo de floresta. Lá está ela, tá? No pé do morro aqui, a floresta temperada sazonal. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Aí, ó, né? Então, ela tem um subosque bastante denso no verão e no inverno aqui vai ter neve em muitos casos. Muitos carvalhos, muitas faias, muitas bétulas, muitos quercus, que é o nome científico do carvalho, muitos abetos. E aqui até tem uma árvore que parece mais uma pessoa, né, com os braços aqui e o tronco aqui. Certo? Aqui tem um exemplo clássico, a floresta de Sherwood, na Inglaterra, que é onde reza a lenda viveu Robin Hood. Né? Então, quando vocês assistirem o filme do Robin Hood, assistirem o filme dos Três Mosqueteiros, vai aparecer muito essas florestas. Também tem a floresta de Nottingham, que até um clube de futebol chamado Nottingham Forest, justamente, que é o xerife de Nottingham que perseguiu, né, Robin Hood. Então tá tudo aí nas lendas inglesas, os velhos carvalhos, que são as plantas características da floresta temperada estacional. Aqui até o carvalho está precisando de uma força, literalmente, né? Tá com as bengalinhas aí. E foram alguns poucos carvalhos desse tamanho que sobreviveram devido ao inferno que a Inglaterra viveu, né, desde a sua ocupação pelos romanos, no século I, depois veio a época do rei Artur, as invasões dos saxões, depois veio a conquista de Guilherme o Conquistador em 1066, e aí vocês podem ver que eu gosto bastante de história. Depois, no ano 700, 800, teve a invasão dos vikings, depois teve as guerras da independência da Escócia, e não é aula de história, mas tudo bem. E aí, o que precisava para a Inglaterra se defender? Madeira, né? Para fazer os navios, para fazer as armas. E alguns poucos carvalhos que eram muito ruins para fazer qualquer coisa em termos de madeira, sobraram. E são eles que são os remanescentes dessa floresta original de Nottingham. Ou Nottingham. Esse aqui, se não me falha a memória, é o carvalho onde reza a lenda o rapaz lá do arco e flecha, como é que é mesmo que estava falando?
Robin Hood se reunia com os ladrões, né? Aí, se vocês quiserem assistir o filme, tem o Russell Crowe fazendo um papel excelente nessa versão mais recente desse filme, que já tem vários remakes, né? Também essas florestas inspiraram aquela rebeldia, né, rebelião das árvores no Senhor dos Anéis. Então são árvores que aparecem muito no cinema. E até eu gosto desse filme porque tem um cunho ecológico essa parte, né, de não cortar as árvores, senão as árvores vão se vingar e a natureza vai acabar dando conta dos problemas. Tá? É desse filme que eu estou falando, agora vocês vão lembrar, quem não conhece também. Que é onde habitava, como é que chama? O condado, né, do Senhor dos Anéis também foi muito inspirado nessas florestas aqui, né? Shire, né? E alguns habitantes não muito populares do condado aí. Na Alemanha, existe uma expressão dessa floresta chamada Schwarzwald, em Baden-Württemberg, que é Schwarz é preto, né, negro, e Wald é floresta. Então é a floresta negra. Vocês podem lembrar o Schwarzenegger, né? Também é um nome que tem a ver. Seria o amigo dos negros, né, o Schwarzenegger. E aqui é Floresta Negra. Tá? Essa floresta da Alemanha, ela é considerada muito fantasmagórica, certo? Aí, ó. Sinistra, né? Eu não sei por que chama Floresta Negra. Talvez seja porque entre pouca luz. Faz sentido, né? Aí está ela, ó. Então quem olhou o Gladiator, né, o filme Gladiator também com Russell Crowe, vai lembrar a cena inicial que o imperador Marcos Aurélio está combatendo as tribos da Alemanha e foi filmado numa floresta desse tipo, certo? Bom, chega de cinema, agora vamos ver o diagrama climático dessas florestas. Um exemplo, a gente pega Omaha, que é uma cidade no Nebraska, nos Estados Unidos, e a gente percebe que são intermediários, né? Então, clima temperado, clima ameno, seria clima agradável. Então, não é nem muito quente, nem muito frio, e nem muito seco, e nem lá em cima muito úmido. Então, está bem no meio aqui do diagrama, ó, cercado por outros tipos de vegetações. Então, ela vai ocorrer ali com temperaturas anual de 10 graus, então é friozinho mesmo, mas poderá ter até 27, 28 graus no verão. E nos invernos aí sim, pode baixar para menos 10, que é ali naqueles estados clássicos dos Estados Unidos, né, Pensilvânia, Massachusetts, que é um nome difícil de pronunciar. E o legal, ó, é que ela vai ser uma floresta que vai chover junto com o aumento da temperatura. Então você vai ter verões quentinhos e chuvosos, invernos secos e frios, certo? E não chove muito, tá? 700 milímetros é a metade ou até um terço do que chove na região sudeste do Brasil. E muitas vezes metade disso aqui vai cair sob a forma da beleza da neve, né? Como vocês podem ver aqui. Ó. Então Nova York está nessa situação, Central Park aqui. E aqui as bétulas, que são essas plantas com o tronco branco e preto. Tá? Em Massachusetts, difícil de pronunciar, né? Lá eles chamam de beech, maple, essas árvores, né? Que são árvores usadas até para fazer violinos e instrumentos musicais. Então, aqui outra característica importante, então, que a gente está vendo aqui, ó, são florestas que apresentam ainda hoje, se não mudar tanto assim o clima, as estações do ano bem definidas e clássicas, como todas as crianças aprendem no colégio. Então aqui tem o outono, tem o inverno, depois tem a primavera e o verão. O que no Brasil nem sempre acontece, né? E aí aquela imagem que eu falei para vocês, né? A beleza incrível dessas florestas no outono. Né? Lá na Romênia, se não me falha a memória, também vai aparecer esse tipo de floresta. Quem está acostumado a assistir o National Geographic e o Discovery Channel, tem aqueles documentários do Bear Grylls, né? O Survivor Man também, que eles andam nessas florestas e aí eles mostram bem como é estar lá dentro. É bom até vocês olharem para aprender como seria
caminhar, passar uma noite, acampar numa floresta dessas, certo? O Dual Survivor também, que agora tem no Brasil também, né, que é a dupla de sobreviventes, também mostra muito esse tipo de realidade. Aí, ó, no inverno, no outono, no inverno e na primavera, tá? Olha, outra característica delas, o subbosque é limpo, porque muitas vezes congela muito aqui, mata muita coisa, e tem plantas anuais, e também tem muita samambaia. Essas florestas são aquelas florestas que dá bastante vontade, né, de você sair caminhando, porque é limpo, então você não precisa, como no cerrado, ficar desviando de muitas coisas. Embora eu gosto de encarar o cerrado como ele é mesmo cheio de galho para você ter que passar. Alguns habitantes de contos de fadas também ocorrem nessa floresta, como a manita muscaria, também chamada de mata-mosca, e que é um cogumelo extremamente venenoso. No Rio Grande do Sul eu já vi esse cogumelo, porque ele veio com as sementes, né, os esporos, junto com as sementes dos pinheiros que eles plantaram no Rio Grande do Sul. E aí um belo dia lá na floresta, no campus mesmo da universidade, eu encontrei. Só nunca faço a besteira de querer comer isso aqui achando que vai dar alguma coisa, porque você vai ter os sintomas mais terríveis possíveis, tá? Só para avisar vocês. Ele tem enzimas que digerem o corpo humano. Então, isso aqui vai cair no estômago, você vai ter um cogumelo liberando uma série de toxinas, elas vão arrebentar seu estômago e você vai começar a sangrar que nem um paciente com o vírus Ebola, certo? Os sintomas são muito parecidos de quem pegou um vírus chamado Ebola, embora aqui sejam toxinas, tá? E você vai ter alucinações, mas não vai ser uma viagem boa, vocês podem acreditar. Enquanto você está tendo alucinações que até podem ser legais, você vai estar sendo comido por dentro. Você vai sangrar pela boca, você vai sangrar nas fezes, você vai sangrar pelos ouvidos, você vai sangrar pelo nariz, você vai sangrar pelos olhos, tá? Então a cor dele já é um indício aí de que você vai sangrar, tá? Você vai sangrar até morrer, você vai ser digerido pelo cogumelo. Então não façam isso, tá? Não comam esse cogumelo. E tem outros também que são branquinhos, tá? Que é o Amanita luterina, como é que é? É um outro Amanita que é venenoso. Sugar maple, né, também chamado de plátanos, ou também os pópulos, são plantas com essas folhas, né, com forma de delta, né, o pópulos deltoides, e também essas folhas lobadas ou folhas digitadas. São muito comuns nessas florestas, e aqui está o domínio, né, a faixa de sobrevivência dessa espécie. Aqui é que foi desenvolvida a teoria da sucessão ecológica nesses bosques, que é bastante previsível, né? Primeiro vão vir as samambaias, um lugar onde não tem bosque, ou foi cortado o bosque. Depois vão vir os arbustos, alguns mais resistentes, depois vai vir algumas árvores pioneiras, depois as bétulas, os carvalhos, mais ou menos umas 20, 30 espécies de árvores, eles conhecem bem o que pode acontecer. E aí tudo isso foi tentado. Vocês podem ver lá meus vídeos de sucessão, tudo isso teve uma tentativa de extrapolar isso para a América Latina, que ao meu ver, eu coloquei 3, 4 vídeos lá para colocar meu ponto de vista, não funciona muito bem. Aqui sim funciona, né? Então, aprenda um pouco de inglês agora também, vamos fazer um listening, né? Uma aula de inglês. O oak é o quercus, né? O carvalho. O maple é o acer, né? Por coincidência, é a marca do meu computador. O beech não é o que vocês estão pensando, é o fagus. O elm é o ulmo, tá? Então tem muitas plantas aí. E é uma diferença também das florestas boreais, é que aqui são folhosas, tá? Isso faltava eu comentar agora, bem que eu lembrei nesse momento. Então a floresta temperada, ela difere muito da floresta de coníferas, da floresta boreal, justamente por isso, pela presença de angiospermas, tá? Também chamadas de folhosas. Enquanto que a floresta boreal vai ter muitas gimnosperma, pinheiros. Prontinho? Querem fazer um intervalo? Não, né? Vamos continuar. E aqui está o que eu falei, ó. Eles têm estudos de 100, 200 anos nessas florestas, eles quem? Os americanos, os alemães, os ingleses, e ao contrário de nós, eles sabem tudo que pode acontecer, né? Se ficar mais seco,
quem que vai vir, né? Qual que vai ser a vegetação numa área como aqui, ó, que é uma área da metade da umidade para o mais seco, talvez 400 milímetros de precipitação por ano. Sua comunidade vai ter a dominância bastante do Madrone, não sei o que é isso, Douglas Fir, o incenso. E se a tua floresta for bastante úmida, você vai ter Big Leaf Maple, California Bay, e aí algumas coníferas estão presentes, elas não deixam de existir com uma amplitude maior de ocorrência aqui, tá? Como a madeira vermelha da costa, as sequoias, Coast Redwood. Beleza? Quem não conhece o carvalho, quem tem o sobrenome Carvalho aí, ó, lembre-se da plantinha que dá o nome do sobrenome de vocês. Tá? São essas plantas com folhas lobadas, né? Por que chama de folha lobada? Porque isso aqui lembra um pouco o lobo da orelha, tá? Aquela pelezinha da orelha. Aí, ó, uma folha também, né? Serrilhada, no caso. A borda dela não é lobada, a borda é serrilhada. Aí um aspecto da floresta no inverno, muito bonito, chegando já o inverno, e algumas plantas que ocorrem lá. Tá? Como eu falei, eles têm muitos dados também de pólen. As pessoas cavam trincheiras, fazem tradagem, né? E tiram amostras de solo. E lá no solo tem o pólen, tanto no espaço como no tempo, você consegue saber se a 1,5 metro tinha um grão de pólen de uma planta lá. Se 1,5 metro significa que depositou terra e formou solo nos últimos 14 mil anos. Aí eles fazem cálculos lá, quantos grãos de pólen tem por metro quadrado de solo, e aí vejo, pela profundidade também desse metro quadrado, se lá no fundo do metro quadrado, a 1 metro de profundidade, tem 10 grãos de pólen, a gente imagina que há 14 mil anos, naquele quadrado, tinha spruce. E aí eles realmente fazem um queijo suíço, perfuram, perforam é bom, né? Perfuram vários buracos no espaço e cada buraco vai dar os dados também no tempo. E aí eles conseguem montar como que era, só com os grãos de pólen presentes, como que era a comunidade de árvores no passado dessas regiões. Tá? E aqui vocês podem ver, né, a ocorrência de pólen relativa, né, quantos por cento do que eles encontraram na Terra. Por exemplo, eles encontraram 10 grãos de pólen de spruce aqui encontraram 20 de pinos, e aqui não encontraram grão de pólen nessa profundidade. Então eles fazem, tinha 80% desse, 20% desse e talvez 1% desse, nem isso. Aí eles montam essa ocorrência relativa, né, porcentagem de pólen em relação ao total de pólen encontrado em várias profundidades, ou seja, várias épocas do passado, em várias regiões, e montam como eram as comunidades. Aí vocês podem me perguntar, nossa, o pólen é uma coisa que vem da flor, é delicado e tal, como que sobrevive? Engano, o pólen tem uma substância chamada esporopolenina, que é uma das substâncias mais duras que existem para proteger o material genético que está dentro do pólen. Tá? E é graças a isso que se sabe como era a vegetação no passado. Dito isso, a gente passa adiante para algumas monocotiledôneas que às vezes acontecem lá. Ou essa aqui seria uma dico 3. Está com múltiplo de 3 aqui nas sépalas e pétalas, dá um indicador do que seria uma monocotiledônea. Trillium, né? Chamado de querubim. Quando caem as folhas das árvores, esses bancos de sementes de ervas anuais, eles proliferam, certo? Acertei de primeira essa palavra que não é muito simples. Também é uma característica dessas florestas. Aí tem a sanguinária canadensis. Aí temos algumas asteráceas, provavelmente, que aí sim são dicotiledôneas, né? Aí temos, eu acho que essa aqui até chamam de mandrágora, né? Que dizem que é afrodisíaco, se não me falha a memória. Tá? Não sei por que eu coloquei essa imagem, mas tudo bem. Relaxem e sorriam nesse momento e depois a gente continua. Agora eu lembrei. Muitas dessas sementes anuais elas vão ter elaiosoma, ou seja, muitas sementes dessas plantas, ervas anuais, vão ter elaiosoma. O que é isso? É uma gordurinha que tem ao lado da semente que atrai as formigas. Então muitas plantas
As formigas têm grande atuação nessas florestas, levando as sementes para o ninho, esquecendo alguma no caminho, para guardar esse elaiosoma, que é uma reserva de gordura, e aí acabam dispersando as sementes. Tá? E então também existe uma dependência de clareiras, né, como eu falei aqui, ó, algumas plantas só germinam nas clareiras, quando abre a copa das árvores, para cair as folhas também, uma forma de originar clareiras efêmeras, né, que não duram muito, ou quando uma árvore realmente cai, esse banco de sementes é reativado pela luz ou pela umidade, e elas germinam e segue adiante a floresta. A planta fantasma também ocorre aí, né, que é uma coralorrhiza, é uma das plantas que desafia o conceito de planta, porque ela não contém clorofila. A monotropa uniflora ocorre muito nessas florestas temperadas. Ela não faz fotossíntese, então será que ela é planta? Toda planta faz fotossíntese, né? Só que ela é um parasita de raiz, então ela pega todo o nutriente da outra planta, né, que nem os vampiros, e tem flores lá, o angiosperma. E aí? Deixo para vocês aí pensar se é planta ou não. É uma planta esquisita pra caramba, se a gente for parar para pensar. Olha as flores. Tá? Essas plantas, elas ainda no APG3, elas não foram bem classificadas, né? As parasitas de raiz. E realmente eu acho que isso tudo deveria ser repensado, onde que elas realmente se encaixam, tá? Bom, a fauna dessa região é o pica-pau, tá? As aves tem muito pica-pau lá. É a terra do desenho animado, né? Estados Unidos. E também era o símbolo do curso que eu fiz de graduação em Engenharia Florestal. Então, um grande abraço lá para os pica-paus de Santa Maria. São aves algumas vezes migratórias que chegam no outono para capturar os insetos e aí eles ficam, né, na madeira com esse bico procurando as larvas. Outros animaizinhos que ocorrem nessas florestas, elas são bastante úmidas, muitas vezes tem as salamandras, tá? Então tem anfíbios, depois tem os famosos esquilinhos, né? Inclusive no campus de algumas universidades canadenses e americanas a gente encontra eles no campus, caçando, guardando nozes e se alimentando. Então a fauna vai desde pica-pau, salamandras, roedores e o nosso amigão aí, né? Não é amiguinho, amigão, o urso pardo, tá? Aí sim uma mega fauna quase dessa região. Que é um animal que come de tudo, né? Onívoro, faz hibernação. Então tem outras características aqui nessas florestas, como essa pausa para o inverno, né? Quando todo mundo descansa. O lobo, que é o único que não descansa no inverno, tá? Vocês podem estudar lá em etologia como que funcionam esses animais, mas o lobo ele é um dos únicos animais que não hiberna nessas regiões bem frias e é altamente bem sucedido. Tá? O puma, né, o puma concolor, que ele vai correr desde a América do Norte até a América do Sul, então é um felino com ampla distribuição e um excelente saltador, escalador e caçador. Tá? O urso, é um urso? Acho que não. Sei lá o que é isso aqui, cara. Tudo bem, esse aí também ocorre lá. Eu não sou muito bom em animais, tá? Peço perdão a vocês. E aí sim, os animais que já em algumas grandes clareiras ou áreas mais abertas entremeadas com a floresta temperada ocorrem os bisões, né? Que originaram tantas lendas aí, tantos filmes bonitos de Hollywood, como Dança com Lobos e blá blá blá, esses bisões, tá? São animais que pesam até uma tonelada e meia, tá? Só que aí a gente, quando começa a falar dos bisões, a gente já tem que sair um pouco da floresta temperada e começar a falar das planícies com grama, né? Que no Brasil o mais próximo seria os campos sulinos, tá? Então nós temos as gramas de áreas temperadas, né? As grassland, temperate grassland ou desertos temperados. Tá? Então vamos falar já que a gente tocou no assunto bisões, vamos falar aí dessa paisagem de Dança com Lobos. Se vocês quiserem conhecer bem como é isso, olhem esse filme, que é um excelente filme, Dança com Lobos, de 1990, com o Kevin Costner, que também fez o Guarda-Costas, se não me falha a memória, com a Whitney Houston. E aí vocês podem ver que eu sou um cinéfilo, né?
Em minha modesta opinião, um dos melhores filmes já feitos, que conta a história dos índios diferente, né, nos Estados Unidos, não mostrando os índios como bandido, como a maioria dos filmes de faroeste fazia, e com muitos bisões, muito campo, muitas paisagens lindas. E esse filme foi filmado naquela região de Alberta, no Canadá, perto de Edmonton ali. E eu tive a incrível sorte de conhecer essa área ao vivo e a cores, tá? Quando eu viajei em 2009 para lá, fiz um curso de verão lá e depois que eu fiquei sabendo que Lendas da Paixão, Dança com Lobos, foi tudo filmado lá. Que maravilha. Bom, agora vem a parte triste da história dos bisões, tá? E dos búfalos também, né? Por que não? Isso aqui, ó, é uma parede, um forte Apache, uma fortificação feita com crânios de bisões e de búfalos. Então aí vocês têm uma ideia como esses animais chegaram perto da extinção. Então tá aí o ser humano dando o seu exemplo de ser o superior, né? Ser que é diferente dos outros, que merece mais que os outros. Tudo foi feito para ele, é o centro do universo. Aí ele faz isso achando que é assim, né? Olha aí, viu como é que é? Tô falando. Olha quanto crânio. Tá? Isso foi quase o fim, mas sobreviveram. Tá? Então, de que regiões nós estamos falando? Nós estamos falando lá na terra de Utah, que é Salt Lake City, que é uma cidade que tem muito sal, né? Como o próprio nome já diz, tem um lago salgado lá. E depois nós vamos ter toda a terra do Gengis Khan, que no século XIII ou XIV, se não me falha a memória, acho que é XIII. Os mongóis saíram lá da Mongólia, é claro, e conquistaram tudo isso aqui. Tá? Então essas regiões, falando em filmes também, para ajudar vocês a entender a paisagem, Conan o Bárbaro, o primeiro filme de 82, que é muito melhor do que o remake, foi filmado aqui, tá? Nessa região da Ásia, aqui no Cazaquistão, eles foram para lá e filmaram lá. E é o análogo na Ásia. E vejam que não são pequenas áreas esses campos, né? São campos gigantescos. Ocupa quase meio Estados Unidos e um pouco do Canadá. E aqui ocupa grande parte da China, da Rússia, toda aquela região da Pérsia, norte da Índia, Cazaquistão, é tudo grama, certo? Gramas naturais. Chove pouco, hein? 15 a 30 milímetros de chuva por ano. Nossa, até eu tô achando estranho, achava que era um pouco mais. Mas tudo bem, né? Vamos dar um exemplo então do que é essa região. É uma região onde ocorrem as gramas, frio, tá? É frio e chove pouco, bem pouco, tá? Depois disso é só deserto, né? Vão estar aqui os desertos. Então, ó, são chamados de climas continentais, dos desertos frios. São às vezes em lugares altos, né? São planaltos, como o Planalto da Mongólia. E chove às vezes até 400 em alguns lugares. É frio, ó, a temperatura média anual é 11 graus. E quando está mais quente, está mais seco. Tá? Se é que se pode chamar uma média de do mês de 20 graus aqui. Ó. Lá em julho faz 20 graus na média do mês. Então tem dias com 10 graus e tem dias com 30. E em julho vai chover muito pouco, quase nada, e vai chover um pouquinho mais no verão. Que quando o verão. Aliás, no inverno ele é mais chuvoso ou nevoso. Né? Inverno nervoso, nevoso. Tá. Aí o inverno vai ser assim, vai nevar, vai ser frio, né? Aqui ó, chega a menos 10 e chega às vezes precipitar 40 milímetros de neve, ou seja, 4 dedos aí de neve, um palmo quase de neve, tá? Aqui é Calgary, que é onde era o aeroporto, onde eu desci lá para visitar Alberta. Essa um exemplo aí da neve no inverno. Em alguns lugares aqui já é bem mais frio, né? Calgary, por exemplo, chega a 40 graus abaixo de zero, por isso que eu fui no verão. E aí, o que acontece? Já não tem mais árvores em alguns lugares, por causa do frio. Tá? Vai ter também gramas, grasslands, né? Terras de gramas, ou gramados, no Colorado, lá na Washington, né? E vai ter algumas coisas como alguns lugares onde tem mais arbustos, aí se chamam de sagebrush, essa vegetação.
Detalhe, os verões podem ser quentes, tá? Não é uma regra que os verões vão ser friozinhos ou amenos. O que é isso aqui? Denver, tá? No Colorado também tem o seu diagrama aí. Ó. Em Denver, por exemplo, chega a 25 graus, né? E não baixa de 0 grau a temperatura do mês, tá? Já é um pouco diferente. Falando nesse estado americano do Colorado, tem um outro Colorado aqui que eu sou bastante adepto, tá? Aí, ó, como é que é lá em Denver? Se vocês quiserem um dia ir no Colorado, seria legal, né? Eu, Colorado, um dia ver o estado do Colorado e ver lá as Temperate Grasslands. São aqueles campos floridos muito bonitos que existem nos Estados Unidos, tá? Artemisia, uma asterácea chamada de sagebush, então não é brush, é bush mesmo, de arbusto. As margaridas, né, são muito frequentes nessa região. Aí ela, ó, como é bonitinha. Olha aí ela, ó, como é bonitinha. E essa planta também ocorre lá. Olha que doida essa planta. Essa planta eu acho que tem em alguns lugares que eu trabalhei na minha vida, acho que eu já vi essa planta nos Jardim Botânico, algum lugar assim que eu trabalhei. Tinha lá, tá? Que é uma parte por fora aqui, ó, que protege as sementes lá dentro. Bonito, né? Aí tá ela, ó. O que é isso aqui? Pisalis alkegenji. Olha que legal. Parece um tomate. Mas aí tem essa parte externa. Será que é uma solanácea? Acho que é, ó. Isso aqui deve ser uma solanácea, tá? A flor é muito de solanácea, o fruto também. É um tipo de tomate aí. Depois a gente pode investigar melhor. Investiguem melhor vocês. Persicária bistorta, uma poligonácea, também é comum nesses campos. Para falar das plantas, tá? Para falar dos animais, tem muita coruja, lá eles chamam de owl. Tem muitos ratinhos nessa paisagem, né? Paisagem campestre dos Estados Unidos. Deixa eu só ver quanto tempo já enrolei vocês. Que barbaridade. Meia hora. Meia hora de conversa. Esse cara fala demais. Vamos seguir, né? Vamos até 50 minutos, aí a gente encerra a nossa aula. Vocês podem tomar um cafezinho e pensar nas corujas. São os predadores dos ratos aqui, tá? Então já coloquei um pouco da cadeia alimentar aqui para vocês. Cactos, girassóis e trevos não são exceção nessa paisagem. Tá? E os cervídeos, né? Isso aqui eu acho que é montagem, tá? Esses tigres acho que não tem esse olho assim, mas a pele dele ou é um leopardo, se de animal eu sou muito ruim mesmo. Também ocorrem grandes mamíferos, tá? O puma, algumas panteras aí, né? E na Ásia talvez deva ocorrer tigre em alguns pontos dessa região, tá? Das grasslands. Ah, esse aqui tá certo, ele ocorre lá sim, é o leopardo das neves do Afeganistão. E se não me falha a memória, ele não tem esse olho azul aqui, porque aqui alguém forçou um pouco, mas ele tem um tom cinza azulado nos olhos, tá? Se não me falha a memória também, é uma dos mamíferos mais de grande porte, mais ameaçados do mundo, né? E mais difíceis de visualizar, o leopardo das neves do Afeganistão. Não só difícil de achar na natureza, como de entrar no Afeganistão para ver, né? Eu já vi um documentário das pessoas tentando capturar e colocar anéis, como é que chama? Colares, né, neles. Bom, encerramos então as paisagens gramíneas e agora vamos entrar num grande tipo de vegetação mundial que são as florestas boreais. Então lembrem das florestas temperadas, eram de folhosas, de angiospermas, perdão, e agora nós vamos falar de florestas que são tipicamente de gimnospermas, as florestas boreais ou boreal forest. A cidade que eu escolhi aqui para mostrar o diagrama climático é Estocolmo, na Suécia, tá? Que é a maior floresta, na verdade. Não é, só vocês olhar aqui, isso aqui é muito maior que a Amazônia, tá vendo? Aqui está a Amazônia. Tá? Então a Rússia, quando era a União Soviética, vamos falar um pouco de geografia, era o maior país do mundo, com quase o triplo da área do Brasil, era 22 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte da Rússia é gelo
né, que é a tundra aqui. Por isso que eles não estão nem aí para o crescimento global, porque eles vão ganhar muita área para cultivar. Mas também aqui vai alagar algumas planícies. Né? Eles vão perder terra e vão ganhar a terra e vai dar na mesma para eles. E eles têm essa grande floresta chamada de taiga, né? E aqui para baixo é a estepe russa, a taiga russa e lá a tundra russa. Então é fácil, ó. Estepe, taiga, tundra. E a floresta boreal, chamada de taiga, que aqui até caiu um cometa uma vez, cometa não, um asteroide, lá em Tunguska, e aí criou uma grande mortandade de árvores. Talvez eu tenha foto disso aqui nessa apresentação. Bom, de qualquer forma, não é a maior floresta do mundo, a Amazônia, é essa floresta boreal, até porque ela continua aqui no Canadá. Ó, tá? Com um pouco de sorte aqui, ó, talvez ela tenha pequenas manchas aqui, e ela sai lá no Canadá e vai acabar aqui desse lado. Olha o tamanho da mata. Tá? Quer se perder, vai aqui. Ó. Você nunca mais volta. Que é para onde os russos mandavam os criminosos ou presos políticos contrários à democracia, contrários ao regime comunista. Tá? Como é que é em Estocolmo? Está perto do nível do mar, ó, só 100 metros acima. É frio e tem uma certa amplitude de precipitação. Chove 500 milímetros. Temperatura média anual de 3 graus. Imagine, frio pra caramba. Então, você vai ter vários meses que vai ficar abaixo de zero o mês inteiro e alguns meses mais quentinhos quando chega a 15 graus. Então, de uma forma geral, quem gosta de passar frio, vá para Estocolmo e vai ver como é que é. Garanto que vai mudar de ideia e vai querer voltar. Aí, no Alasca também tem essas florestas, tá? Que é em Fairbanks, que é as regiões que passam lá, né? Na Discovery agora passa um monte de programa nada a ver, mas tudo bem, que é Caminhoneiros do Alasca, Caçadores do Alasca, a Grande Família do Alasca, Aventura no Alasca. E aí eu sempre achei legal o tal desses canais do Discovery, mas agora eles acabam mostrando os caras caçando e, sabe, umas coisas assim. Mostra os caras fazendo mineração no Alasca também, destruindo o Alasca. Um canal que se propunha uma temática mais de conservação, agora extrapolou para outras coisas. Muitas vezes eles mostram populações nativas fazendo aqui as caças e coisa e tal. Mas na maioria das vezes não é índio que está caçando aqui, é gringo mesmo, e aí eu acho meio chato o canal mostrar isso como um canal que visava a conservação, ficar mostrando lá os caras detonando todo o Alasca. Mas tudo bem, não tenho muito a ver com isso aqui no Brasil, só estou colocando uma crítica aqui para vocês pensarem nesses canais aí, como caiu a qualidade do canal. Espero que ninguém da Discovery venha agora aqui e proíba meu vídeo, mas tudo bem. Bom, então o Alasca é gigantesco, né? O Alasca é o tamanho do Amazonas, do estado do Amazonas no Brasil, e foi comprado pelos Estados Unidos. A Rússia vendeu, olha que bobagem. A Rússia era dona de tudo isso aqui, ó. A Rússia não vinha só até aqui, a Rússia vinha até aqui, ó. Tá? Só que aí os americanos, com medo talvez da Rússia, 1900 e alguma coisa, ou 1890 alguma coisa, compraram o Alasca baratinho, cheio de petróleo, cheio de coisa aqui, tá? E os russos deram uma mancada em vender um território tão grande para os Estados Unidos. E agora virou um buffer aqui, né, Estados Unidos. Senão Rússia e Estados Unidos seriam vizinhos, assim como Brasil e Argentina, tá? Felizmente não aconteceu, senão acho que aquela terceira guerra já teria estourado. Bom, florestas boreais então estão muito ao norte, né, 45 a 65 graus. E lá no Rio Grande do Sul, que é um lugar frio no Brasil, está a 30 graus sul. Então bota 15 graus mais aí de sul e de norte e você vai ver o frio que faz. Então seria o análogo, né, na América Latina à Patagônia. O frio da Patagônia faz as florestas boreais. Tá? São conhecidas como taiga, já falei. Já falei. Já falei. E aí nós vamos ter algumas folhosas, como a bétula, mas muitas gimnospermas. Tá? A taiga canadense é a maior floresta não perturbada do mundo. Tá? Porque a Rússia eles perturbaram muito lá com caça, com exilados políticos e com a Transiberiana. Tá? Os russos eles detonam bastante as coisas, viu?
Basta lembrar que a maior reserva de água doce do mundo, o Lago Baikal, está na Rússia, nesse tipo de floresta boreal, certo? Aí tem florestas que parece que até foram plantadas, mas não são, porque elas são resultados de incêndios, pestes e distúrbios de grande amplitude geográfica e temporal. Então, pega um fogo enorme lá no Canadá, aí nasce todos os pinheirinhos, eles crescem tudo junto, parece que alguém plantou. Tá? Mais recentemente, no Canadá, eles estão tendo um problema justamente por isso, porque como as árvores estão tudo na mesma balada, a gente diz assim, né? Estão tudo jovens, ou estão tudo na idade adulta, ou estão tudo senis. Quando as pragas atacam essas florestas muito parecidas ou com uma única espécie, tendem a espalhar, como aqui algum besouro que come a madeira, ó, come o câmbio da árvore e a árvore morre. Então, há algumas pessoas acham que isso aqui tem a ver com aquecimento global, terem aquecido aqui, os besouros gostam de calor, superpovoaram, superatacaram os troncos e agora o Canadá está perdendo realmente grandes áreas de mata, de floresta boreal por causa de besouros. Até eu coloquei aqui o quadro do grito, né, com o Homer aí para mostrar isso aí para vocês. Tá? Então, olha que doido isso. São florestas que as pessoas nunca tocaram lá, ó, tá? Como eu falei aqui, a taiga canadense, ó, é a maior floresta não perturbada do mundo. Então as pessoas nunca andaram por lá com a motosserra e tal e já estão morrendo as matas por causa de uma mudança talvez no clima. Tá? Até se tem se questionado se essas florestas vão resistir a esse ataque aqui. Ó. Vocês podem ver como o negócio é brutal. Tá? Não é brincadeira, tenho mais fotos para mostrar para vocês. Olha o que o besourinho está fazendo. Tá pegando geral aqui, tá detonando mesmo. Olha isso. E ela não chega a ter grandes árvores, esse tipo de floresta, até porque demora 100, 200 anos para uma árvore crescer, até a idade de ter 1 metro, 2 de diâmetro. E depois disso tem muito distúrbio, muito incêndio, muita broca, muito raio, muito frio. As árvores morrem, nunca chegam a atingir um tamanho muito grande. A única exceção aqui seria no litoral dos Estados Unidos, onde tem as sequoias. Tá? Mas aí já é outro tipo de floresta. Né? Aqui está em inglês, eu ainda não fiz. Ó. Ih, aqui eu deveria ter parado de falar, mas ocorrem muitos pântanos no meio disso. Só vou colocar algumas imagens aqui. E agora vou ter que talvez regravar esse vídeo com as imagens que faltam. Né? Aí tem orquídeas terrestres, como a orquídea calypso. E essa mata não é tão antiga, ela tem uma origem de 10 mil anos. Né? Porque lembrem, na última estação, na última época glacial, né, era glacial, toda a Sibéria, até a Flórida quase, nos Estados Unidos e até ali na Mongólia era puro gelo. Então, essa floresta, ao contrário do que se pensa, não é uma mata velha como outras florestas, é uma floresta nova. Tá? Interessante, né? Pensar que é uma floresta bem nova, bem grande. Tem piscis, tem ábies, tem pinos, tem birch, tem tamarack, são as árvores. Tá? Plantas que resistem, né, a frio. Depois tem algumas lauráceas, muito raramente, como a Tipe laurel, que algumas ovelhas devem curtir. E aqui tem uma coisa que eu coloquei um link pouco provável, né, uma associação pouco provável. O que o cerrado tem em comum com a floresta boreal? Tem algumas plantas, como ericácea, né? Na verdade, essa aqui não é laurácea, tá? É ericácea. Que, se não me falha a memória, é a família do mirtilo. E o que o cerrado tem mais em comum com a floresta boreal? Os raios. Então tem muita tempestade, aquelas árvores na floresta boreal funcionam como para-raios e são florestas que incendeiam, certo? Então tem algumas coisas aí, viu? Fauna, tem o salmão, né, que é importante, tem os ursos também. E as maiores populações, não o número de espécies de pássaros, 5 bilhões, estão lá. Os corvos, as corujas, os pica-paus formam as maiores massas de pássaros na Terra. Tá? E aí o grande mamífero que tem lá é o caribu.
tá? Que é uma espécie de cervídeo, se não me falha a memória. Tundra, estamos chegando no final, seco e frio. Né? A cidade, para nos dar de exemplo, é Baker Lake, no Canadá, cidade com tundra. Então, mais ao norte ainda daquela floresta gelada é que tem a tundra. Se alguém quiser ir morar em Baker Lake, se prepare para passar muito frio e seco, certo? Aí tem uma criançada fazendo recreio, vocês não reparem o barulho, tá? O clima é polar, é bem no litoral, temperatura média anual menos 12, coitado das pessoas, né? Mas tem um verãozinho lá que chega a 20 graus em julho, tá? Chove muito pouco. Aí vocês vão encontrar um que outro pinheiro mais guerreiro, né? Em Manitoba, por exemplo. Mas aí sim, vegetações com rododendros, líquens e dwarf vegetation, né? A vegetação anã. E é isso, tá, pessoal? Por hoje é só. Acabei aí encerrando com a tundra. E vou deixar aqui para encerrar uma imagem que é a proteção de tela do meu computador. Atual, né? Posso mudar semana que vem. Que é a grande erupção do Monte Santa Helena, que arrasou uma grande área desse tipo de vegetação que a gente comentou, né? Boreal e tundra. Tá? Boreal, no caso aqui, floresta boreal. O morro simplesmente estourou e veja o tamanho que tem essas árvores. São árvores com 40, 50 metros de altura e olha o tamanho da destruição. Então, também essas regiões aqui ao norte do mundo, elas podem sofrer muito com erupções vulcânicas. Tanto a Sibéria como aquela região ali do Yellowstone, existem florestas boreais e também distúrbios por vulcões. Então tudo pode mudar lá se um vulcão entrar em erupção. Reza a lenda que se Yellowstone entrar em erupção, a humanidade vai acabar. Então vamos torcer para que Yellowstone fique só dando aqueles sinais que ele está dando de erupção, mas não entre mesmo em erupção. Um grande abraço, até a próxima, ficamos por aqui.